cumprimentar todos com a paz do Senhor, que o Senhor, através do seu Espírito, possa estar direcionando a mim e a sua vida, nos fortalecendo e nos ensinando através da ministração da sua palavra. Gostaria de estar lendo ela no livro de Salmos, de número 73, o versículo é o versículo de número 25 a seguir. Essa passagem é uma passagem muito conhecida por todos nós, mas vamos à palavra de Deus. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Aqui, como já falado, todos nós já conhecemos bem esta passagem, sabemos quem é o autor deste salmo, que é Asaf, um grande levita, um grande servo do Senhor. Porém, o momento em que ele escreve esse salmo, era o momento em que ele estava passando por uma circunstância em sua vida de extrema angústia, de extrema dificuldade, pois ele, que era um cristão verdadeiro, um homem temente ao Senhor, no começo desse salmo, ele relata o seu comportamento, ele relata como ele estava. Ele estava como um homem que se encontrava perdido, mesmo dentro da casa de Deus, mesmo fazendo as coisas do Senhor, ele se encontrava completamente perdido e completamente aquém as coisas de Deus, pois não é assim como um cristão, um servo de Deus verdadeiro deveria se portar, pois o sentimento que ele estava em seu coração era um sentimento de inveja. Sim, ele estava sentindo inveja por causa que ele observava as pessoas. Mais especificamente, ele relata que ele estava observando os ímpios. Ao invés de estar prestando atenção na palavra de Deus, ao invés de estar prestando atenção nas coisas do Senhor, olha onde estava a atenção de Asaf. E onde está a minha e a sua atenção neste dia? Muitas vezes nos encontramos dessa forma. Deus nos incumbiu de tantas coisas, mas a nossa atenção está voltada para outras coisas, quando era para estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem entregue para mim e para a sua vida. E Asaf se encontrava nessa situação, e ali ele começa a sentir inveja dessas pessoas, mais especificamente os ímpios, e ali ele olhava para a situação daqueles homens, daquelas pessoas, e era uma situação onde essas pessoas se encontravam de uma forma inabalável, faziam coisas que eram erradas, muitas vezes podiam até ter maltratado Asaf com palavras, ter o afrontado, ou ter feito alguma outra coisa. Não relata a palavra de Deus, mas podemos conjecturar. E ali as pessoas que realizaram essas coisas, talvez saíram impunes, ou praticaram algum outro pecado, alguma outra injustiça, da mesma forma saíram impunes, e aquilo começou a angustiar Asaf, e aquilo começou a trazer uma aflição terrível para a sua vida, e ele começou a sentir inveja, pois ele era um homem que se dedicava às coisas de Deus, ele era um levita, separado para o serviço de Deus, para ministrar na casa de Deus, e ali ele começa a sentir inveja, pois ele que fazia tudo isso, passava por angústia, e parecia que a sua vida não melhorava. Parecia que sua vida era uma vida de angústia, de dificuldade. E a vida dos ímpios não era assim. Segundo o seu olhar, segundo a forma como ele estava observando as coisas. E ali ele começa a desejar aquela vida, pois não passam por nenhuma dificuldade, fazem, aprontam, pecam, e está tudo bem para eles. Está tudo ótimo para eles. Ele que se santifica, se consagra, se dedica a Deus, permanece fiel, está passando por grandes dificuldades. E meu irmão e minha irmã, quando Asaf chega neste versículo do seu salmo, ele está com uma visão completamente diferente. Ele foi um homem que se voltou para Deus,
como a cada dia temos que nos converter, temos que nos voltar para Deus, reconhecer os nossos pecados. E ele viu que a forma como ele estava olhando era uma forma completamente errada. Não é assim como um servo de Deus deve se portar. Ele tem que olhar a tudo aquilo que Deus entregou à sua vida. Pois, de uma forma bem resumida, ele vai compreender isso quando ele entra no templo, na casa de Deus. E nessa noite, o Senhor quer que eu e você venhamos a compreender isso, de uma vez por todas, através da biografia de um grande homem, de um grande servo dele. Que da mesma maneira como Asaf, ele ali não observou ali as pessoas afora, mas ele tinha na sua vida, na sua concepção, que ele era um cristão. Mas quando ele foi ver, quando ele foi observar a sua vida, quando a presença de Deus é derramada sobre ele, ele compreende a condição em que ele se encontrava. Que eu e você possamos compreender a condição que nos encontramos. Que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, que tem se derramado, tem se manifestado para nós, possa abrir os nossos olhos e nos ajudar a compreendermos o que o Senhor, o que Deus tem para mim e para você. O nome desse grande servo de Deus se chama David Martin Lloyd Jones. Ele nasceu em 1899. Ele vai nascer em Cardiff, no país de Gales. Ele vai vir de uma família humilde. O nome do seu pai é Henry e sua mãe é Magdalene Lloyd Jones. Esse casal eles vão ter 4 filhos, no qual Lloyd Jones vai ser o terceiro. E ali, Lloyd Jones, ele não nasce num lar cristão. Não, seus pais não eram cristãos. Ele não vai nascer como um nobre. Não, ele não vai ser um nobre. Ele não é um nobre. E a condição financeira que seu pai tinha era muito, muito pequena. Mas era o suficiente para ele poder ajudar a manter toda a sua casa. E ele vivia até uma vida muito boa. E lhe apareceu uma oportunidade de emprego em uma outra cidade, em um outro vilarejo pequeno, onde ele ia cuidar de um armazém. Ele ia ser responsável de um armazém. Então toda a sua família veio a se mudar para esse pequeno vilarejo. E a condição financeira deu uma melhorada. E a condição financeira ali, o Senhor proporcionou para aquela família que viesse a melhorar. E ali, quando ele se muda para esse pequeno vilarejo, existe uma congregação metodista, ali onde esses metodistas eram calvinistas. E seu pai e sua mãe começam a frequentar essa igreja, começam a frequentar a casa do Senhor. E começam a se dedicar a Deus, começam a se dedicar ainda mais aos cuidados dos seus filhos, ao cuidado da sua família. E as coisas parecem que começam a melhorar. Pois é assim com Deus, quando nós começamos a nos dedicar, nos entregamos a Ele, passaremos pelas dificuldades. Muitas vezes nossa vida pode aparentemente piorar, mas nós temos um Deus que nos guarda, nos protege, e Ele tem provido sempre o melhor para mim e para você. Nunca tem deixado faltar nada para nós, e também da mesma forma não deixou faltar nada para essa família. E agora Lloyd Jones, o jovem David Martin Lloyd Jones, ele começa a ter a oportunidade de ser criado, de ser instruído nos caminhos do Senhor. Que privilégio! Não nasceu num berço cristão, não nasceu num lar cristão, mas o Senhor proporcionou para a sua vida, logo de pequenininho, a começar a frequentar a casa de Deus, no qual a sua mãe e o seu pai se transformaram em membros ativos e pessoas assíduas aos cultos da igreja. Não chegavam atrasados, pelo contrário, sempre se dedicavam a estar pontualmente na casa de Deus, pois compreendiam que tinham um compromisso não somente com o pastor, com a casa de Deus, mas um compromisso com Jesus, um compromisso com Deus. Saiba neste dia que eu e você temos um compromisso com o Senhor, temos um compromisso com o nosso Salvador. Não temos motivos para
para não estarmos acompanhando aos cultos, não temos motivos para não estarmos lendo a palavra de Deus, não temos motivos para estarmos orando, buscando ao Senhor, pois mesmo não indo para a casa do Senhor, para a casa de Deus, o Senhor nos proporciona estarmos buscando a Deus com a nossa família, no nosso lar, com os nossos filhos, passando um tempo maior com a nossa família. Algo que muitas vezes a correria do dia a dia não nos permitia almoçarmos com nossos filhos, com a nossa família, jantarmos com eles, tomarmos café. Que privilégio que o Senhor tem nos dado, meus irmãos. Mas muitas vezes, como já falado no início desta ministração, não estamos atentos às coisas de Deus. Estamos olhando outras coisas, ao invés daquilo que Deus tem colocado na nossa frente. E ali o pai e a mãe de Lloyd Jones, do pequeno David, eles começam a observar isso e começam a criar o seu filho no caminho do Senhor, começam a instruí-lo no caminho que se deve andar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa grandiosa que o Senhor prepara para os seus servos, uma família humilde. E agora que tem a oportunidade de criar todos os seus filhos, não somente o jovem David, mas todos os seus filhos no caminho do Senhor. E ali na casa de Deus, ele vai aprender que deve se estudar, deve se dedicar ao estudo da palavra de Deus, deve se dedicar ao estudo ali secular. E é o que ele vai fazer. Ele começa a se dedicar ao estudo, ele começa a se dedicar à leitura. Tanto é que com 11 anos de idade, ele vai ser um jovem que é amante da leitura, ele gosta muito de ler. Ele vai se dedicar muito aos estudos. Tanto é que Deus vai fazer algo na sua vida que surpreende a muitos. Ele vai conseguir uma bolsa de estudos no Tregaron County Intermediate School. Ele consegue uma bolsa de estudos com 11 anos de idade, pela sua dedicação aos estudos, pela sua dedicação à leitura. Ali o Senhor vai abrir uma porta de estudo para o pequeno David, onde seu pai e sua mãe não vão precisar pagar nada. Pelo contrário, está tudo pago. Não relata como que eles receberam essa bolsa. A única forma que relata é que o Senhor, na sua divina providência, abriu uma porta de estudos para o pequeno David Lloyd Jones. E quantas portas de estudo, quantas oportunidades Deus tem nos entregue. E muitas vezes não temos dado valor. Olhe só a condição desse jovem. Seu pai e sua mãe tinham uma condição boa, mas talvez não o suficiente para bancar uma escola boa, porque essa escola era uma escola muito boa. Era uma escola paga, não era uma escola pública. E naquela época as escolas pagas eram muito boas. Eram escolas que davam oportunidades muito grandes, como também nos nossos dias. Não querendo ali deixar de lado a escola pública. A escola pública é muito boa. Mas ali para Lloyd Jones o Senhor abriu uma porta muito, mas muito maravilhosa. Fala que essa porta foi o início de uma grande carreira nas coisas do Senhor. Foi uma oportunidade que abriu e lhe deu ali um futuro muito brilhante, no qual nós veremos a seguir. E ele, para ele poder ingressar nessa escola, ele tinha que sair da sua casa no período da manhã, e ele só retornava para sua casa na sexta-feira à tarde. Sim, ele ficava praticamente quase uma semana longe da sua casa. Ele ficava 5 dias longe do seu lar, estudando, se dedicando aos estudos. E muitas vezes Deus tem proporcionado uma porta, como já falado, de estudo para mim e para você, que nos dá a comunidade de fazermos em casa, nos dá a comunidade de ser do lado, muitas vezes, da nossa casa. E eu e você não temos dado valor às oportunidades que Deus tem nos entregue. Não temos dado valor àquilo que o Senhor tem oferecido gratuitamente, muitas vezes, para nós. Mas pelo contrário, temos jogado no lixo. Temos tratado com vileza as coisas de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando eu e você negamos uma oportunidade que Deus nos dá de estudar, uma casa boa para nós cuidarmos da nossa casa,
para nós cuidarmos da nossa família. Meu irmão e minha irmã, eu e você estamos faltando com Deus, porque são oportunidades talvez que nunca mais voltarão para mim e para você, e que fará grande falta para nós lá na frente. Como diz a própria palavra do Senhor, a própria palavra de Deus nos relata que não despreze os pequenos começos. Um cristão verdadeiro, ele não despreza aquilo que Deus entrega para a sua vida. Se aos seus olhos é pequeno, não despreze. Não despreze, porque aos olhos de Deus é uma coisa muito grande. Somos nós que nos achamos bons o suficiente e achamos que isso é pequeno demais para nós. Não, nós que somos pequenos demais para as oportunidades que Deus nos entrega, que venhamos a dar valor. E o jovem Lloyd Jones, ele deu valor, e ele estuda com muito afinco, ele se dedica a isso, porque ele aprendeu na casa de Deus que tem que se estudar, tem que ali se dedicar, porque tudo que Deus te dá é bom, é para o seu crescimento. Se as pessoas se desviam, se as pessoas abandonam, não foi culpa de Deus, foi porque levaram mais a sério, esqueceram de Deus, levaram mais a sério as coisas desse mundo e abandonaram a Deus. E ali, Lloyd Jones, vai ser essa oportunidade que Deus lhe conferiu, ele vai levar muito a sério, ele se dedica, porém, seu pai vai passar por uma grande tribulação em sua vida, pois ele vai entrar em falência. Sim, o armazém que ele cuidava entra em falência, juntamente com toda a sua família. Ele ali não vai ter mais como sustentar a sua casa. Então eles decidem se mudar para Londres, na Inglaterra. Eles saem do país de Gales e vão para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, em Londres, seu pai consegue fazer um empréstimo. Nesse empréstimo que ele faz, que não foi muito grande, ele consegue adquirir uma pequena fábrica de leite, uma pequena distribuidora de leite. E ali onde o pequeno David, ele vai ser um dos funcionários, uma das pessoas responsáveis de entregar o leite nas casas das pessoas. E foi o suficiente para, mais uma vez, ele poder manter toda a sua casa. Que coisa maravilhosa! Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor sempre nos dá o escape, sempre nos dá a direção, sempre nos abre uma porta que pode nos oferecer um alívio e uma direção que pode nortear a minha e a sua vida, para que possamos prosseguir firmes nos seus caminhos. E tem sido também assim em nossas vidas. Quantas vezes nos encontramos em momentos difíceis e Deus tem aberto portas para nós, tem nos dado sempre o escape para que possamos sair dessas dificuldades, para engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus. E ali, Lloyd Jones, ele acordava às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, para começar a entregar o leite de casa em casa. Ele teve que trancar os seus estudos, ele não terminou os seus estudos intermediários, foi interrompido, porque o inimigo de nossas almas sabia que o Senhor tinha uma grande promessa na vida desse jovem. Ele ia ser um grande servo de Deus, ele tinha um futuro muito brilhante nos caminhos do Senhor. E ali, mesmo interrompido a sua carreira estudantil, ele começa a se dedicar ainda mais aos estudos, à leitura, enquanto ele está afastado um pouco da escola. E ali não relata se vai ser uma bolsa de estudo, mas relata que ele vai conseguir ele vai conseguir ingressar em mais uma escola. E ali ele vai terminar os seus estudos preparatórios para poder ingressar numa universidade. E ali ele sempre passava, algo muito interessante ocorria em sua vida. Toda vez que ele saía para entregar leite, ele passava em frente à capela de Westminster, uma das maiores igrejas de Londres, das mais renomadas e mais bem conceituadas igrejas daquela cidade, e se não de todo o mundo.
pois ali grandes homens, grandes pregadores ministravam a palavra de Deus, e era conhecida pelos seus estudos e pelos seus ensinos teológicos de ponta, sim, e ele sempre estava passando ali, e ele nunca imaginava que um dia Deus o colocaria em um lugar de extremo destaque no mundo teológico. E ele prossegue fazendo as coisas de Deus, e a sua família, a primeira coisa que a sua família faz quando chega em Londres, não é somente estabelecer-se, mas é buscar uma casa de oração. E eles encontram uma igreja metodista, calvinista também, bem próximo dos seus lares. E ele vai frequentar aquela igreja. E não era uma igreja suntuosa, mas era uma igreja que também ministrava a palavra do Senhor, ministrava a verdade de Deus. E algo muito interessante ocorre no primeiro domingo que Lloyd Jones e a sua família ali adentram na igreja. Olha só o que relata. No primeiro culto de domingo, ele conheceu o Dr. Thomas Phillips e sua filha Bethany. Sim, esse Thomas Phillips era um renomado oftalmologista. Ele não frequentava a maior igreja da sua época. Ele frequentava uma igreja simples e humilde. Uma igreja que não era suntuosa, mas uma igreja que ministrava a palavra de Deus. E aqui um detalhe muito interessante. Aqui, essa mulher, essa jovem que ele encontra, que ele tem o primeiro contato, vai ser a sua futura esposa. Bethany vai ser a futura esposa de Lloyd Jones. E aos 16 anos de idade, ele foi aceito no altamente aclamado programa de treinamento. Perdão, meus irmãos. Anteriormente aos 16 anos, anteriormente a essa mudança, ele vai conseguir ingressar numa escola preparatória onde ele vai terminar os seus estudos intermediários. Aí sim, com 16 anos de idade, posteriormente dele ter terminado todo o ensino para nós, ensino fundamental e ensino médio. Naquela época era um pouco diferente. Ele, com 16 anos de idade, ele vai ser aceito no altamente aclamado programa de treinamento do Hospital San Bartolomeu. Ele vai ter a oportunidade, pelos seus estudos que ele havia feito nesse tempo de preparação, ele vai ingressar nessa instituição onde poucas pessoas, poucos jovens conseguiam adentrar. Eram só as pessoas mais intelectuais, os jovens mais intelectuais da sua época que conseguiam uma vaga nessa instituição. E aqui nós vemos que, como vale a pena eu e você não rejeitarmos os pequenos começos. Imaginamos agora, meus irmãos, se o jovem Lloyd Jones tivesse rejeitado a oportunidade de estudo que Deus lhe havia concedido, que Deus havia preparado para a sua vida. Como que ele se encontraria nesse momento? Muito provavelmente ele não ia conseguir ter essa oportunidade, esta porta não seria aberta para ele se ele tivesse rejeitado os pequenos começos, se ele tivesse rejeitado a porta que Deus lhe havia aberto para ele. E tem coisa na minha e na sua vida que nós perdemos, ou podemos perder, se rejeitarmos as oportunidades que Deus tem nos entregue. E eu quero frisar uma coisa muito interessante. Ele não era ainda um jovem que havia se convertido ao Senhor completamente, não. Ele frequentava a igreja, ele era uma pessoa assídua na igreja, mas como nós já sabemos, só do fato de eu e você frequentarmos a igreja, só do fato de eu e você estarmos sempre nos cultos, ouvindo sempre a palavra de Deus, não significa que eu e você somos pessoas convertidas ao Senhor, somos pessoas que servem verdadeiramente a Deus. Não. Mas Deus tem nos abençoado. Mesmo eu e você não levando a sério as coisas do Senhor, mesmo muitas vezes eu e você ouvindo com desdém as coisas do Senhor, indo para a igreja, íamos para a igreja de qualquer jeito, Deus nos abençoava, Deus abria portas para nós. Não foi diferente com o jovem Lloyd Jones. Deus abriu grandes portas para ele. Só que há uma diferença muitas vezes entre as pessoas.
A diferença é que Martyn Lloyd-Jones, todas as portas que lhe foram abertas, todas as oportunidades que lhe foram dadas, ele nunca jogou na lata do lixo. Pelo contrário, ele sempre dava valor. Não importava o tamanho. O que importava era a oportunidade que estava lhe sendo dada. E o jovem Lloyd-Jones, com seus 16 anos de idade, ele vai cursar a faculdade de medicina, que poucas pessoas da sua condição financeira, da sua condição social, conseguiam ingressar. Nos nossos dias é só para, como nós já sabemos, só para pessoas que têm uma condição financeira muito grande. Ou se a pessoa estudou muito e conseguiu uma bolsa, que foi o caso dele. Ou se tem alguém influente que consiga manter essa pessoa nessa universidade. É só para pessoas pessoas ricas, por assim dizer. Na sua época também não era diferente. Era só para pessoas nobres, pessoas ricas, que conseguiam ingressar numa faculdade de medicina. Deus já começa a se revelar um Deus do impossível. Ele abre porta onde não há porta. Ele opera onde ninguém consegue operar. E Ele faz aquilo que eu e você muitas vezes nem imaginamos. É o que Ele tem reservado para mim e para você. Aquilo que não subiu, não subiu ao nosso pensamento, não subiu ao nosso coração, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam e o servem. Se Lloyd-Jones não servia como Deus queria que o servisse, Deus já estava o abençoando. Imagine eu e você que servimos ao Senhor, o que Deus tem reservado para mim e para você. Então permaneça firme nos caminhos de Deus. Não troque Jesus por nada. Não abandone a sua obra, não abandone as coisas de Deus. Pare de olhar para as outras coisas e olhe para aquilo que Deus tem entregue para a sua vida. É isso que Asaf tem para nos ensinar nesse dia. É isso que a palavra do Senhor, a palavra de Deus está nos ensinando nesse dia. Um cristão verdadeiro, ele não olha para o redor, não olha para as pessoas à sua volta, mas ele olha para o seu Deus, ele olha para aquilo que Deus tem lhe entregue. Porque isso é o suficiente para a sua vida. E ali, o jovem Lloyd-Jones, ele vai estudar e ele vai se dedicar tanto que ele vai se destacar em meio a todos os alunos da sua sala. Ele sobrepuja a todos. Tanto é que seus professores, eles vão olhar esse jovem com outros olhos e vão dizer para ele, no momento em que ele é conferido o diploma, que ele tem uma carreira extremamente brilhante pela frente. E com 20 anos de idade ele vai receber seu diploma de bacharel em medicina e cirurgia, com extrema distinção. Posteriormente, com 22 anos de idade, ele vai se tornar membro do Real Colégio de Cirurgiões e foi licenciado pelo Colégio Real de Medicina. Coisas que para um jovem da sua idade era muito incomum. Pouquíssimos jovens da idade de Lloyd-Jones conseguiram chegar ao patamar onde esse jovem de apenas 22 anos de idade conseguiu chegar. Muitas pessoas com muitos anos na carreira como médico não conseguiram chegar aonde esse jovem chegou com poucos anos de idade. E é isso que Deus tem para fazer com os seus servos, com aqueles que servem, com aqueles que o buscam. Deus tem grandes coisas reservadas para você, meu irmão, para você, minha irmã. Não se venda, não abandone a Deus, mas permaneça firme nos seus caminhos, porque o Senhor tem grandes coisas para os seus filhos. Talvez não seja uma carreira de sucesso, uma carreira brilhante como a desse jovem, mas será algo grandioso, porque tudo que Deus nos entrega é grande, é maravilhoso para nós. E depois, ali,
ele vai começar ali ele continua seus estudos, ele vai receber um doutorado, ele vai receber esse doutorado e agora ele começa a exercer a função de médico. E ele começa a se destacar também nos diagnósticos. Diagnósticos que muitos médicos ali não conseguiam identificar. Esse jovem, somente de ver os sintomas, de ver o quadro daquela pessoa, ele já conseguia diagnosticar com extrema exatidão o que a pessoa tinha, o que aquela pessoa tinha e o que eles precisavam fazer. Médicos que não sabiam o que fazer com alguns pacientes, médicos com muito mais idade que ele, com muito mais tempo de carreira, procuravam o jovem Lloyd Jones para perguntar a ele sobre qual doença ou qual seria o diagnóstico para esse paciente, pois ele não estava encontrando. E esse jovem, ele conseguia encontrar. E olha o que veio acontecer. Um homem, um médico muito famoso, ele descobriu ele ficou sabendo que existia um jovem extremamente promissor e que exercia ali a medicina como poucos profissionais conseguiam realizar. E olha o que relata. Sir Thomas Order, médico que exercia medicina na famosa rua Harley de Londres, ele foi verificar com seus próprios olhos e conhecer quem era esse jovem. E quando ele chega no Santo Bartolomeu, que era um hospital escola, e era onde Lloyd Jones ali estava exercendo sua carreira, suas funções médicas, ele vai se deparar ele vai poder observar o Lloyd Jones trabalhando. Lloyd Jones ainda não conhecia Sir Order. Alguns ali o conheciam, mas no momento em que Lloyd Jones ali está atento ao que está ocorrendo, está prestando atenção no que ele precisa fazer ali, e com mais uma vez extrema exatidão e perspicácia, ele dá mais um diagnóstico. E quando vão saindo aquelas pessoas, Sir Order observa o seu diagnóstico e da mesma forma ele fala que estava exatamente certo e seria o mesmo diagnóstico que ele daria. E agora Lloyd Jones vai ser chamado para trabalhar junto com ele como assistente, como seu assistente. Ele era esse Sir Order, ele era médico pessoal de George V e também um médico da família real. E Lloyd Jones, ele começa a chegar, a sua carreira começa a deslanchar. Desse momento em diante, a sua carreira não para de crescer. A sua carreira não para de avançar, de se alavancar. Cada vez mais as pessoas falam, ele chegou no topo. Não, ele começa a crescer ainda mais, e ele começa a se transformar num dos médicos mais renomados, o médico mais jovem da sua época, e um dos médicos mais renomados em toda Londres, em toda a Inglaterra. Olha que coisa maravilhosa. Mas a biografia de Lloyd Jones, ela não fica só na sua carreira, que foi uma carreira brilhante como médico, mas nós vamos ver a sua conversão posteriormente. Vou relatar aos irmãos mais alguns acontecimentos em sua vida. Depois, aos 24 anos, recebeu uma bolsa de pesquisa para a doença de Hodgkin, que é uma linfadenoma, e posteriormente, no mesmo ano, ele foi a primeira pessoa a receber recursos do Fundo Memorial de Pesquisa do St. John para estudar sobre endocardite infecciosa. Todas as suas duas pesquisas se transformaram em livros
que se encontram na Biblioteca Nacional de Londres. Sei, coisa maravilhosa que Deus tem reservado para os seus servos. Mas a carreira de Lloyd Jones, essa carreira que está crescendo, crescendo e crescendo, ela vai ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Nesse meio tempo em que sua carreira está crescendo, seu pai veio a falecer. Sim, mesmo ele sendo um médico e agora detendo recursos que poucas pessoas têm, acesso que poucas pessoas têm, ele não consegue salvar a vida do seu pai, a vida do seu irmão. E com 25 anos de idade, ele já não tem mais seu pai, ele não tem mais seu irmão, e ali ele vai ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Ele não relata como que foi esse encontro, não relata a que tempo que se deu, mas somente relata o ano, que foi com 25 anos de idade. Ele veio a se converter ao Evangelho do Senhor. E olha o que ele vai falar sobre sua conversão. Por muitos anos eu pensava ser um cristão, quando de fato não era. Foi somente mais tarde que percebi que nunca fora cristão, e então converti-me. Eu precisava de pregação que me convencesse de meu pecado, mas nunca ouvira isso. A pregação era sempre baseada na suposição de que todos nós éramos cristãos. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? O fato de eu e você estarmos indo para a igreja, para a casa de Deus, não significa que eu e você somos cristãos verdadeiros. Somos pessoas que são verdadeiramente convertidas. Nós precisamos sim nos converter a cada dia, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa falha, nosso erro, e pedir que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, venha sobre mim e venha sobre você. Direcione a nossa vida e nos convença dos nossos pecados, que são tantos. E com 27 anos de idade, ele toma a decisão. Sabe qual foi a decisão? De abandonar a sua brilhante carreira de médico para servir ao Senhor. Sim, ele abandonou todo o sucesso, toda essa vida brilhante que ele estava levando, após a sua conversão verdadeira, após ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Ele fica 2 anos exercendo ainda a carreira como médico, mas aquilo lhe incomodava, porque ele sentia que Deus estava chamando para algo mais. Ele sentia que Deus estava chamando ele para fazer a sua obra. E ele teria que escolher entre uma carreira brilhante ou servir a Cristo. O que você escolheria nesse momento da sua vida? Se coloque na posição de Lloyd Jones. O que eu e você escolheríamos nesse momento? Qual seria a minha e a sua escolha? A escolha de Lloyd Jones foi servir a Deus, seguir ao Senhor. Pois olha o que ele fala. Aos 27 anos tomou a decisão de deixar a carreira de medicina para seguir o chamado de Jesus Cristo, que considerava mais alto, mais valioso e mais importante que tudo que ele havia conquistado em sua vida até aquele momento. Isso é um cristão verdadeiro. Isso é como Asaf começa a se encontrar no final do seu salmo. Ele para de olhar para as coisas do mundo. Ele para de olhar para as coisas que Deus não queria que ele ficasse olhando, observando. Ele já estava errado porque ele tinha coisa para fazer na casa do Senhor. Ele tinha coisa para fazer. Quando eu e você nos pegarmos olhando e nos olhando para certas coisas que não vêm da vontade de Deus, lembre-se que você tem coisa para fazer na obra de Deus. Você tem que orar. Você tem coisa para se preocupar. Muito, muito mais além, muito mais importante, como nós vimos aqui. Que qualquer carreira de sucesso, que qualquer dinheiro desse mundo possa nos dar. Seguir a Cristo. Que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa. E o que eu e você escolheríamos? Qual seria a minha e a sua escolha? Lloyd Jones
escolheu seguir ao Senhor. Antes de ser consagrado pastor, ele vai pedir a Beita a mão dela em casamento. Fala que ela era uma jovem, uma das primeiras mulheres médicas da sua época, que também tinha uma carreira brilhante, que também, da mesma forma como Lloyd Jones, abandonou a sua carreira para seguir o seu marido. Será você, esposa, que tem uma carreira profissional muito brilhante? Porque aqui o Senhor está falando bem claramente, exatamente para uma mulher. Será que você, mulher, que tem talvez uma carreira ali muito brilhante profissionalmente, será que você estaria disposta a abrir mão disso? Abrir mão abrir mão da sua carreira profissional para seguir o seu marido em servir ao Senhor? Porque Deus pediu isso de Beita, uma mulher também com um futuro brilhantíssimo, que sua carreira estava se alavancando de uma forma como a de Martin Lloyd Jones, não igual a ele, mas também estava no mesmo destaque. Será que você abriria mão disso para servir ao Senhor ao lado do seu marido? Porque ela veio abrir mão. Ela veio abrir mão e seguir o seu marido. Não relata que ela murmurou pela decisão que ela teve que tomar. Porque ela fala que ela não se arrepende da decisão que ela tomou, pois foi a decisão mais importante da sua vida. E ela se casa com Lloyd Jones. Ela tinha muitos pretendentes, homens muito bonitos, homens muito ricos, mas ela decidiu se casar com Lloyd Jones. E ali ele vai ser consagrado pastor. Antes dele ser consagrado pastor, ele vai pedir para a igreja em que ele congregava, pois ele vai voltar para o país de Gales agora. Ele volta para o país de Gales para pedir, para ministrar a palavra do Senhor. Se eles quisessem mandar ele para onde quer que ele para qualquer lugar que eles quisessem o mandar, ele iria. Não importava para ele se era grande ou pequeno, ele queria pregar a palavra de Deus. Mas ele fala: eu quero especialmente pregar a palavra de Deus para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais necessitadas. Sabe o que aconteceu quando ele pediu isso? Foi negado, pois não era algo muito bom um homem, um médico da rua Harlem, um médico da nobreza, pregar a palavra de Deus para pessoas humildes. Onde que Deus proíbe isso? Onde que Deus vê isso como errado? A imprensa na sua época o criticava. Sim, quando ele toma essa decisão, quando ele se volta para Gales, a imprensa o bombardeava dia após dia. O senhor Order não acreditava no que ele estava vendo. As pessoas não conseguiam acreditar no que elas estavam vendo. Como que um jovem que não havia nem chegado aos 30 anos, estava acabando de chegar estava acabando de chegar num dos maiores postos em toda a Inglaterra. Abre mão de tudo isso para seguir a Jesus Cristo. Eles falavam que isso era uma bobagem. Eles falavam que isso era uma perda de tempo. Que isso não daria nada. Não traria nada para ele. Mas fala que ele permaneceu firme e resoluto, com uma confiança inabalável em Deus. Não importava as críticas. O que importava para ele daquele momento em diante era o que o seu Deus pensava dele. Era estar certo de que ele estava correto diante de Deus. Isso era o que importava para ele. Ser fiel até o final. Ser um cristão verdadeiro até o fim. E isso é o que tem que importar para mim e para você. Não é o que o mundo fala, mas o que o Senhor pensa de mim e de você. O que o Senhor pensa de nós. Como Ele nos vê. Isso é importante para nós. Quando viermos fazer algo, será que Deus se agradará disso? Será que o Senhor tem isso para mim e para você?
É assim que um cristão deve pensar, é assim que o cristão deve olhar. E ali, Lloyd Jones foi recusado a primeira, a segunda, de tanto ele insistir, de tanto ele buscar, ele veio ali a ser consagrado um pastor. Ele foi consagrado como pastor e foi mandado para uma igreja no sul de Gales, um dos piores lugares onde uma pessoa podia ministrar a palavra de Deus, pois era o lugar mais pobre, o lugar onde tinha a maior taxa de analfabetismo, onde ali a condição social era uma condição completamente deplorável. E ali havia uma congregação, e havia um pastor ali. E quando vai fazer essa troca de pastores, o pastor sai daquele lugar completamente decepcionado. O seu trabalho não andou, pelo contrário, o seu trabalho desandou. A igreja, ao invés de crescer, não cresceu, não prosperou, porque nós vamos ver que a direção que aquele pastor estava tomando não era uma direção que vinha da parte de Deus, mas era algo que vinha da parte do homem, que buscava artifícios humanos, trazer artifícios mundanos para dentro da igreja. É o que nós vamos ver aqui. É o que nós vamos ver. E quando Lloyd Jones se muda para esse local, ele começa a ministrar a palavra de Deus e ele faz uma reformulação total na igreja. Havia uma associação de teatro, ele cancela a associação de teatro. Olha só, vamos ler o que fala sobre ele. Dos seus primeiros anos naquela igreja, ele parecia estar interessado mais, exclusivamente na parte tradicional da vida da igreja, que consistia dos cultos regulares de domingo, reuniões de oração às segundas e quartas-feiras. Tudo mais tinha que sair, e assim as atividades orientadas especificamente para atrair os de fora logo chegaram ao fim. As atividades que eram, eles tinham uma associação de teatro, eles tinham ali um dia onde eles faziam uma atividade com música, que era para atrair as pessoas para dentro da igreja, que era para atrair as pessoas para a casa de Deus. Mas isso não trazia conversões, isso não trazia transformações, era apenas um lazer, era apenas algo que inchava a igreja, não trazia pessoas que viessem a se arrepender dos seus pecados. Prosseguindo, a igreja iria avançar, não por aproximar-se do mundo, mas por representar no mundo a verdadeira vida e privilégio dos filhos de Deus. Não é trazer coisas do mundo para dentro da igreja, onde nós vemos isso é muito comum. Mas olha que Lloyd Jones nos ensina. Olha que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Que Deus não precisa de atividades do mundo dentro da sua igreja. Deus não precisa de artifícios humanos para atrair pessoas para dentro da igreja. O que Ele precisa é que você e eu venhamos a pregar a verdade dEle. Que eu e você venhamos pedir a sua direção. É só assim que Deus trará pessoas que querem se arrepender, que querem ser transformadas, serem mudadas, pois pessoas precisam da palavra de Deus, precisam da verdade do Senhor. E Lloyd Jones, ele trouxe tudo isso para a casa de Deus. Sabe o que ele fez? As pessoas que não viviam uma vida verdadeiramente correta diante de Deus, pessoas que não tinham ali um testemunho de servos de Deus, foram retiradas do rol de membros da igreja. Ele foi criticado por isso também. Sim, foi extremamente criticado por isso. Está louco o que você está fazendo? Não. Eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que ele acreditava também nos dons do Espírito Santo. Ele acreditava nisso. Nós vamos ver um pouco mais à frente. E ali, o doutor, como ele é chamado, pois ele tinha doutorado já, o doutor Lloyd Jones, ele começa ali a ministrar a palavra de Deus. Em 2 anos, em toda essa mudança que houve na igreja,
Grandes conversões ocorreram na casa do Senhor. Grandes transformações ocorreram. A igreja cresceu. Ali, a sociedade em volta da congregação, em volta da igreja, começou a ser mudada. Começou a ser transformada. Pessoas que eram espíritas começaram a se converter. Até a secretária da igreja se converteu. Inclusive, Deus preparou algo muito especial para a sua vida. Assim como ele se achava um cristão antes da sua conversão. A sua esposa também se achava uma cristã. E olha que Beaton Jones, Lloyd Jones, relata para mim e para você. Estive por 2 anos sob o ministério de Martin, antes que eu realmente compreendesse o que era o Evangelho. Pensei que tinha de ser um bêbado ou uma prostituta para ser convertido, e não eu. E numa pregação do Dr. Martin Lloyd Jones, ela veio a se converter. Sim, a sua esposa se converte ao Evangelho do Senhor diante dos seus olhos. E a igreja, o que começa a acontecer? As pessoas começam a ouvir o que está acontecendo naquela igreja. A igreja começa a crescer de uma forma sobrenatural. Agora, sabe o que acontece? Pessoas de outras cidades vinham para os cultos onde o Dr. Lloyd Jones ministrava, para aprender mais do Senhor, e voltavam para suas cidades para ministrar a palavra de Deus. Muitas pessoas vinham para aprender na igreja de Lloyd Jones, onde ele pregava. Vinham aprender com ele para poder levar para suas congregações. Pastores vinham aprender com esse jovem. Sim, foi duramente criticado, mas as críticas começaram a cessar. E Deus começou a honrá-lo mais uma vez, pois aquilo que nós fazemos para Deus, nada é em vão. A escolha que ele teve de abandonar toda a honra, todo o destaque, para servir a carreira do Senhor, não foi em vão. Deus o honrou ainda mais. Deus o honrou de uma forma maravilhosa. E ali ele começa a pregar para milhares de pessoas. Ele começa a ser chamado para viajar em toda a Europa, para ministrar para líderes, para ministrar para mais de 7.000 pessoas. E ali ele é considerado como um dos maiores teólogos da sua época, um dos maiores pastores da sua época. Igrejas abandonaram estratégias mundanas e começaram a viver somente pregando a palavra do Senhor, pregando a verdade do Senhor. E começou a ocorrer um avivamento muito grande na casa de Deus. Começou a haver uma transformação muito grande na igreja de Deus. E é o que Deus tem feito, e é o que Deus quer fazer também, através da minha e da sua vida. Proclame a verdade, que nós veremos o que o Senhor fará, pois toda palavra que é lançada, ela irá cumprir com os desígnios, com os propósitos, na qual Deus a lançou. E para não estar estendendo, Lloyd Jones, ele vai ali conhecer o movimento carismático. Sim, ele vai conhecer o movimento carismático. E ele é uma pessoa que se opõe ao cessacionismo. Ele não concorda que os dons cessaram, não. Ele fala assim que os dons existem. Existe um livro dele. Esse livro está aí, está aparecendo para vocês. É um livro que fala sobre o batismo e os dons com o Espírito Santo. Um livro que está aparecendo a imagem para vocês aí. Esse livro foi escrito por ele mesmo, da sua própria autoria, onde as pessoas não divulgam, não falam deste livro, mas ele existe. As pessoas não falam dos seus estudos relacionados aos dons do Espírito Santo. Ele fala que é real, que é verdadeiro, que existiu. Não é uma banalização como nós vemos. Na sua época tinha também a banalização, mas ele fala, sobretudo, sobre esse emocionalismo, sobre essa banalização. Ainda assim existe a manifestação genuína e verdadeira do Espírito Santo de Deus. Busque ela, igreja. Ele fala numa das suas ministrações para a sua congregação. Ele fala para a sua igreja buscar o fogo do Espírito Santo, buscar a direção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo.
em uma das suas ministrações sobre Efésios. Coisa maravilhosa, meus irmãos. As pessoas não divulgam isso por aí. As pessoas não falam sobre isso por aí, sobre os ensinos de Martyn Lloyd-Jones, se baseiam em algumas partes da sua vida. Não, se veja toda a sua vida não é só uma parte, a sua vida é completa, assim como a palavra de Deus, não é só um versículo isolado que as pessoas usam para propagar o que querem, não, ela tem um contexto em que ela está inserida. Não seja enganada pela mentira do diabo, não seja enganada pelas falsas doutrinas. Veja a verdade de Deus, estude a verdade do Senhor. Quando falarem busque em Deus a direção e Ele dará. Porque Ele não quer que nenhum dos seus filhos venha a perecer, porque se eu e você perecemos é por falta de conhecimento. Busque o conhecimento em Deus e Ele derramará sobre a sua vida. Posteriormente, ele veio a escrever muitos livros. Ele estudou muito sobre a história dos puritanos. Tem muitos livros relacionados a ele sobre os puritanos, onde ele fala as verdades dos puritanos. E ali, através dele, que eu pude conhecer muitas biografias. Eu, particularmente, não enxergava Lloyd Jones eu não conseguia enxergar ele com bons olhos. Mas quando o Senhor me fez estudar sobre a sua vida, eu vi que eu estava completamente enganado. Pois eu e você nós julgamos muito rápido, mas nós não procuramos conhecer a vida das pessoas. Eu e você não conhecemos o que a irmã está passando, e muitas vezes nós julgamos. E não é assim que um cristão verdadeiro deve se portar. E o Senhor tem mostrado isso para a minha vida, mostrou através da vida desse homem. E ele ali, através dos seus estudos, ele alcança o destaque. E ele vai ser o pastor vice-presidente da capela de Westminster. A capela em que ele, quando era jovem, passava várias vezes ali em frente, levando leite. Deus proporcionou uma das maiores honras para a sua vida, ser um dos líderes de uma das maiores igrejas da sua época, a capela de Westminster. E ali, a capela de Westminster, a igreja de Westminster, ela vai progredir, ela vai crescer, sobretudo a palavra de Deus, as conversões continuam crescendo e continuam ali, continuam se propagando. E olha que veio relatar sobre a sua vida. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele passou pela Segunda Guerra Mundial. Olha só o que fala. Depois da Segunda Guerra Mundial, a sua congregação cresceu rapidamente. Em 1947, as galerias foram abertas devido à grande audiência para assistir às mensagens. Olha só que conta sobre aos seus membros. Prestem bem atenção. Conta-se que desde 1948 até 1968, quando ele se aposentou, sua igreja tinha uma frequência média de 1,5 mil pessoas todos os domingos pela manhã. E 2.000 pessoas todos os domingos à noite nos cultos. Isso era diariamente, isso era frequentemente. As pessoas buscavam a Deus, eram fiéis ao Senhor. Viu como Deus não precisa de artifícios mundanos, estratégias mundanas, coisas do mundo para a sua igreja, porque isso causa um inchaço, isso não traz conversões. Mas a palavra de Deus, a verdade de Deus, traz ali conversões e um crescimento saudável da igreja, da casa de Deus. E Lloyd Jones, ele começa a se destacar, e aqui, como nós vimos, ele veio a se aposentar por causa da sua idade avançada. Mas fala que desde o início do seu ministério até o final, pessoas muitas vezes sem recursos financeiros pediam para que ele viesse a cuidar das pessoas enfermas da sua época, da sua congregação, e ele cuidava de graça. Sim, muitas crianças foram cuidadas pelo Dr. Lloyd Jones, completamente de graça. Eles não tinham condição de pagar ali o tratamento, e o Lloyd Jones, ele dava o tratamento, além do tratamento da palavra de Deus, da verdade do Senhor, ele dava o tratamento médico necessário
para as pessoas mais desfavorecidas. E a sua esposa, da mesma forma, tratava da mesma maneira. E tudo que Deus fez na vida de Lloyd Jones foi maravilhoso. Tudo que Deus fez na vida dele, tudo que ele passou, todo o conhecimento, tudo que ele adquiriu da parte de Deus, foi útil na sua obra. E tudo que eu e você temos adquirido da parte do Senhor, será útil um dia na obra de Deus. Não rejeite os pequenos começos. Não abra mão de nada. Não abra mão das coisas do Senhor. Mas permaneça firme, inabalável. E em 1981, o Dr. Lloyd Jones veio a falecer, abastado em dias. Muito, mas muito feliz por ver não a sua família crescendo, não somente ver a sua família nos caminhos do Senhor, mas vendo a igreja de Deus, a noiva verdadeira de Jesus, firme nos seus caminhos. Que eu e você, nesse dia, possamos estar como o salmista Asaf, não no começo, mas no final do seu salmo, como cristãos verdadeiros, olhando não para os ímpios, não para as pessoas, mas olhando para aquilo que Deus tem nos entregue, que é isso que nos motiva e nos faz prosseguir nos caminhos do Senhor. Que Deus possa estar te abençoando e fortalecendo. E assim eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.